A gente lembra, amanhã é um dia histórico para todos nós. Do outro lado, nós estamos aqui com o grande Jair Ferraz, um comunicador, gente fina, que fez história, fez histórias, ainda faz histórias aqui faz história aí na comunicação de Serra Talhada e região. Foi candidato a prefeito, anos 90, né? Isso, candidato a prefeito, a famosa, não escuto muito. Nunca da famosa Prefeitura 24 horas, jogo duro, rapaz, gente fina, músico, um monte de coisa. O Jair e hoje também é um pensador que vai estar aqui defendendo como eleitor, deixou bem claro na reunião, não como filiado, mas como um simpatizante, um eleitor do Jair Messias Bolsonaro. A gente começou o programa dizendo que a ideia do debate é tirar dúvidas, você que está indeciso, você que está indecisa, você vai tirar dúvidas, então vem para cá, faz a pergunta, né? Vai ter um bloco para os ouvintes perguntarem. Eu quero registrar agora que chegou ele, o John Daniel Mourão Messias Bolsonaro. O pessoal não quer o Ustra do nome. Está aqui conosco, aqui, prazer, senta aí, João. João Daniel aqui, chegando no nosso estúdio, prazer recebê-lo aqui, João, seja bem-vindo. E, gente, a regra do debate é simples, até porque não tem essa coisa de injeção, nós discutimos durante a semana. No primeiro bloco, haverá uma apresentação dos debatedores, com 3 minutos de tempo para cada um, pode usar ou não os 3 minutos, para justificar seus apoios aos candidatos. É isso que eles vão fazer aqui no primeiro momento. No segundo bloco, 2 perguntas serão sorteadas, são 4 temas aqui na mesa, 2 perguntas para o Divonaldo, 2 para o Jair, com um tempo de 2 minutos de respostas para cada debatedor, sobre temas que serão sorteados aqui na bancada. E o terceiro bloco são as perguntas de vocês. Já tem algumas perguntas chegando aqui. Eu quero lembrar que se limitem ao tema, tá? O tema de propostas, né? Sem partir para provocações, que a ideia do debate não é para fazer provocação. E eles vão responder as perguntas de vocês, que já têm algumas perguntas por aqui. Você pode fazer pelo 3831-1952 ou 99901-3232. E no final, eles vão fazer as despedidas finais e convidar você que está indeciso para fazer valer o voto no seu candidato, um candidato de cada um, evidentemente. Pensei como é que está acontecendo isso aí na rede. Isso, meu caro Giovanni, nós estamos aí com o aplicativo, nós estamos no Instagram do Farol de Notícias, também no Facebook e também pelo aplicativo da Rádio Vila Bela FM. E após o programa vai ser disponibilizado no canal do YouTube todas as imagens aqui dos bastidores desse debate, que eu acho que contribui para a democracia, é muito importante, às vésperas de uma eleição tão importante. A gente vai iniciar, Giovanni, a gente tem uma trilha aí para saudar os nossos convidados, em homenagem a eles, a gente escolheu essa seguinte trilha. Vamos lá, solta aí, Berdi. Por favor. O treinador de um já tá aqui. De um lado, pesando 35 quilos, ele que é o crânio do PT aqui em Serra Talhada, toma calcigenó irradiado, Divonaldo Barbosa, aumenta a trilha, Berg. Do outro, com quase 120 quilos, jogo duro, bate forte, é pau pra toda obra, comunicador de mão cheia, meu amigo Jair Ferraz. Vamos lá, mais alguma coisa, PC? Não, só informando aqui que a gente vai orientar conforme placa, certo? Para individualmente informando o tempo aos nossos debatedores, meu caro Giovanni Sá. 12h22, vamos iniciar o nosso debate. Conforme as regras já combinadas, os candidatos, aliás, vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um empopar para ver quem começa? Vamos fazer um empopar, vamos lá, para ver quem começa fazendo a pergunta. Quem ganhou? Eu. Pronto, Divonaldo, então começa. E o Divonaldo Barbosa, que é secretário de comunicação da Prefeitura de Serra Talhada, tem até 3 minutos para justificar por que vota em Fernando Haddad. Boa tarde, companheiro Divonaldo. Boa tarde, Giovanni, Manu, Paulo César, Berg, Jair, Max, João Daniel, todos os ouvintes da Vila Bela, do programa Farol de Notícias. Primeiro, parabenizar o Farol por ter topado fazer esse debate e dizer que essa é uma iniciativa que fortalece a construção de uma sociedade onde as pessoas podem pensar, apresentar seus pensamentos sem que sofra retaliação, sem que sofra censura. Isso faz parte do exercício democrático. E é exatamente sobre isso que a gente quer falar, sobre fortalecer a democracia. Eu sou militante do PT, mas pedi licença a muita gente que está apoiando a candidatura do Fernando Haddad para falar em nome da candidatura dele, que hoje agrega muito mais gente do que só eleitores ou filiados ao Partido dos Trabalhadores. É uma candidatura
plural, que agrega diversos segmentos sociais, diversas lideranças de partidos políticos que defendem a democracia. E isso, para nós, é o fundamental. Hoje nós tivemos a honra de receber o apoio do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, que por tantas vezes foi apontado pela população brasileira como das personalidades mais respeitadas do nosso país. E isso mostra que o nosso lado, que o nosso time tem uma postura de agregar, de somar. É uma campanha que não prega ódio, é uma campanha que prega propostas. E quando a gente vem falar de proposta, nós queremos falar do Brasil que deu certo. O Brasil em que Haddad foi ministro, que trouxe a Universidade Federal Rural para Serra Talhada, o ministro que trouxe o Instituto Federal. Quando a gente quer falar desse Brasil que deu certo, que Haddad vai retomar o projeto de governo que favorece quem quer as pessoas, eu quero falar daquela mãe que está lá na Caxixola que tem uma creche para deixar seu filho. Eu quero falar dos moradores do Vila Bela que tem casa popular e que não precisam mais pagar aluguel. E que no mesmo bairro que foi construído a partir dessas políticas públicas, que tem creche, que tem unidade de saúde, que tem escola. Quando eu quero falar de um plano de governo e de um projeto de governo encabeçado por Fernando Haddad, eu falo do morador da zona rural que tem estrada de qualidade, que tem água. Eu falo para o povo que tem a adutora do Pajeú, que chegou na casa de cada pessoa. Então, o que nós estamos defendendo aqui é um Brasil que deu certo e que vai ser feliz de novo com o Haddad presidente. Ok, tempo esgotado. Agora, dando as boas-vindas ao comunicador Jair Ferraz, representando as ideias do Bolsonaro. O companheiro tem até 3 minutos para justificar porque defende a candidatura do Bolsonaro. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Ivonaldo. Boa tarde à população serra-talhadense e à população regional que nesse momento nos ouve. Eu quero inicialmente lembrar por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque o Ivonaldo, que é um militante histórico do PT, como foi bem informado aqui, desafiou, não tão somente o deputado Augusto César para o debate, mas desafiou a todo o serra-talhadense. E, evidentemente, que o serra-talhadense não foge à luta. Se não fosse eu, com certeza, teríamos outro serra-talhadense aqui. Não estamos aqui para brincadeira, porque é o momento mais importante da história nacional. É um momento de libertar o país, de resgatar o país de um projeto criminoso que colocou o país numa situação absurda, jamais vista em tempo algum na história nacional. Só para dar um toque na situação, nunca tivemos 2 anos de recessão seguidos e o PT levou o Brasil para essa tragédia. Para vencer e depois exorcizar os demônios aloprados, mentirosos, insaciáveis, da organização criminosa disfarçada de partido político, que, aliás, o seu grande líder comanda da carceragem federal, onde se encontra preso em Curitiba, por formação de quadrilhas, corrupção e lavagem de dinheiro. Para derrotar essa poderosa célula criminosa, só mesmo um homem de Deus, um herói brasileiro, cuja bandeira está fincada no Evangelho, ou nos Evangelhos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E abrir os olhos do Brasil e salvar o país. Conhecido. O Jair Bolsonaro elencou alguns pontos importantes para tirar o Brasil das mazelas em que o PT nos colocou. Mais de 62 mil homicídios por ano. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, uma violência dessa natureza. Mais de 1 milhão, prestem atenção, mais de 1 milhão de brasileiros foram assassinados desde a primeira reunião do Foro de São Paulo. Epidemia de crack introduzido no Brasil pelas filiais das Farc. Corrupção generalizada e ameaças às instituições que a estão combatendo. Infraestrutura insuficiente e deteriorada. Terminou o tempo, Jair Ferraz, terminou seu tempo. Com essa foi a apresentação inicial. Conforme combinado, foi este formato do primeiro bloco. Agora, gente, é o segundo, que a gente vai sorteio de 4 pontos que nós escolhemos aqui. Pela ordem, como o Jair terminou de falar, passa para o Ivonaldo
de perguntas de sorteio. O PC já fez o sorteio aí? Isso, a gente teve aqui a auditoria do empresário João Doniel. Ele foi Auditoria, gostei. Isso. Auditoria. Ele tá acompanhando aqui Certo. os bastidores, né? Certo, Tá vendo a gente tentando Então organizar a tudo. pergunta será dirigida ao Divanaldo Barbosa. Pronto, a primeira pergunta, Divonaldo, é sobre a educação. Eu queria que você falasse aí sobre o plano do candidato que você está defendendo, o Fernando Haddad, sobre educação. Paulo César, é um tema que a gente se sente muito confortável em defender, né? Se sente confortável em defender, principalmente numa cidade como Serra Talhada, governada por um prefeito que é do Partido dos Trabalhadores, uma cidade onde a gente ampliou o número de vagas em creches de 400 para mais de 2.000 crianças, e isso é fruto de um programa nacional. Falar de educação é falar de creche para que a educação infantil funcione plenamente, para que as mães e os pais de família possam deixar as crianças numa creche e trabalhar. Isso também é falar de dar condição para que as pessoas tenham condição de trabalhar, tenham emprego, tenham renda. Falar de educação é falar das universidades que foram espalhadas em todo o interior do país, e foi o Fernando Haddad, ministro, e nos governos do PT que fizeram isso. Falar de educação é falar dos institutos federais e das escolas modelo que os governos do PT, com o Haddad ministro, também espalharam por todo o país. E essa política que vai ser fortalecida. O que a gente quer é retomar esse Brasil que deu certo. O que a gente quer é continuar investindo na universidade, na expansão da universidade, investir na educação infantil, construir novas escolas, integrar o ensino de forma que exista um currículo que compreenda e que dialogue com todas as regiões do país, e que faça isso sem as acusações, os fake news e os adversários. Né, que faça isso numa perspectiva de transformar a sociedade. A educação, ela já no governo do PT, ela foi uma educação transformadora no sentido de garantir o acesso à educação infantil, mas também garantir a formação profissional, pensando na perspectiva de trabalho. O que a gente vê da campanha adversária é que é um disco arranhado, que só fala a mesma coisa, é só acusação, só ataque e não tem proposta. Aliás, quando eles falam em educação à distância, a partir do ensino infantil, para favorecer o Paulo Guedes, que é o guru de Jair Bolsonaro e que é um dos grandes empresários do segmento. Ou seja, a educação para a gente ela é inclusiva e ela é com as pessoas em sala de aula. Escolas lotadas, cadeias esvaziadas. Tempo voltado para o Ronaldo. Só quero lembrar que é até 2 minutos de resposta, e o tema agora é saúde, direcionado ao Jair Ferraz. Eu vou fazer aqui a pergunta, Ferraz. O PT, nesses 13 anos, inovou em alguns programas na área de saúde, como o SAMU, por exemplo, entre outras coisas que eu consigo me lembrar. Mas uma das críticas que durante a campanha a gente viu o Bolsonaro fazer foi contra o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos que, para boa parte dos prefeitos aqui, pelo menos do semiárido, chegou como uma mão na luva, pelo menos esse entendimento com as prefeituras, alguns prefeitos que eu conversei. Chegou para sanar uma lacuna importante que chegou até a funcionar, inclusive em Serra Talhada. Mas me parece que o candidato que você defende, ele já cantou a bola, que se for eleito, os Mais Médicos está fora. Eu queria que você justificasse essa história da questão dos Mais Médicos, se você não vê nada de positivo nesse programa, e se você consegue enxergar algum avanço nesses 13 anos na área de saúde do governo do PT. Olha, em primeiro lugar, eu quero voltar aqui, o Ronaldo citou o Vila Bela, né, que o governo do PT beneficia o povo. Foi feita uma obra aqui, o Anel Viário, Serra Talhada, e o povo está lá no Vila Bela. O povo está lá no Vila Bela. Mas eles começaram aqui para beneficiar as empresas da família do prefeito, para beneficiar um shopping center que sequer o povo terá a oportunidade de frequentar. Né? Então é algo distorcido da realidade. O candidato Haddad, o professor Haddad, o camaleão poste, né, do presidiário, ele é réu por corrupção, formação de quadrilha, né, e o mesmo crime que colocou o Lula na cadeia, provavelmente irá para a cadeia depois da eleição, porque vai perder feio. O professor quis instituir no país o kit gay, né, incentivando a sensualização das crianças inocentes e incapazes no país. Isso é absurdo, algo inaceitável, como não poderia dar certo. Não deu certo porque a população brasileira reagiu. A educação é que se refere à extensão, né, é para educar com um viés ideológico, disfarçado de educação, para criar uma militância, né, em favor do PT.
Educação à distância, que o Jair Bolsonaro propõe, não é essa educação que você citou, não. É a educação para os longínquos lugares onde a educação não chega. E aí é necessário ter um plano para atender essas populações que vivem isoladas no país. Só nesse aspecto. O Mais Médico, Giovanni, lamentavelmente, foi um programa instituído aqui para mandar dinheiro para Cuba. São escravos de Cuba, trabalham no Brasil e o dinheiro vai para Cuba. Isso é uma imoralidade. Nós, brasileiros, não podemos aceitar isso. Precisamos, sim, né, rever esse programa. Os médicos de Cuba que quiserem vir para o Brasil e trazerem suas famílias serão respeitados aqui, mas não mandaremos mais um centavo de trabalho escravo praticado no Brasil para Cuba. Tempo esgotado aí para Jair Ferraz, está feita aí a sua resposta. O tema agora que vem para o Divonaldo é emprego e renda. Temos sorteado aqui agora emprego e renda. E eu perguntaria ao Divo, o Brasil está beirando aí a cerca de 14 milhões de empregos, de desempregados, aliás, de emprego não, de desempregados, 13 a 14 milhões de desempregados. É uma chaga social. E eu senti que nessa campanha pouco se discutiu essa questão da geração de empregos, né? Houve muita acusação de troca de farpa de um lado para outro, mas de concreto, eu estou falando isso de ambas as candidaturas, eu não me lembro de ter visto em guia eleitoral ou em guia de rádio alguma proposta efetiva de, se eu for eleito, eu vou gerar emprego de tal forma. Eu queria que você esclarecesse qual é a proposta no possível governo Haddad para diminuir essa chaga de 14 milhões de desempregados, que inclusive cresceu muito agora, logo durante esse advento aí do governo Temer, né? Primeiro eu queria pedir ao Jair que se atentasse a fatos verídicos e não mentiras, porque ele está dizendo que o Haddad é réu, isso não é verdade, isso é mentira, Jair, me desculpe. E sobre o que Tiguei, a justiça proibiu falar disso, que é outra mentira. Então, assim, eu queria que a gente debatesse proposta que é verdade. As fake news foram suspensas, contribuir para que a população desse tema. Aliás, você não falou de saúde, você só verbaliza ataques contra o PT e contra o povo. E sobre emprego, Giovanni, a nossa campanha falou sim de geração de emprego, inclusive o tema é Meu Emprego de Novo. E quando a gente fala de emprego, a gente não defende a proposta nem de longe perto com que o candidato do Jair, o outro Jair, defende, que é vender tudo e acabar com a soberania nacional. A gente defende um Estado forte, a gente defende a retomada das obras que o Michel Temer e esse judiciário complacente com Jair Bolsonaro travaram no país. A gente defende a retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, que gera emprego, e a gente defende que a máquina volte a funcionar. Mas para isso é preciso ter um governo, primeiro, comprometido com o povo. Não é um governo que diz que, um candidato que diz que funcionário público não serve para nada, é o problema do país. Um candidato que diz que vai botar educação à distância. Ele que está dizendo numa live que fez essa semana. Educação à distância porque dispensa merendeira, dispensa auxiliar, dispensa professor. Um candidato que vai vender que quer vender a Petrobras, que quer vender tudo. Ou seja, não é esse modelo que a gente defende. No programa de governo está lá, Meu Emprego de Novo. Obras paradas, voltar de governo, como Minha Casa Minha Vida, voltar a liberar recursos para obras nos municípios, ou seja, é o Estado forte, liberando recursos, fazendo investimento para gerar emprego. E, ao mesmo tempo, facilitar o crédito para que as pessoas possam ter acesso ao crédito, possam organizar seus negócios, que o empreendedorismo volte a funcionar e que, com isso, a gente movimenta a economia de novo, gerando emprego e renda, como era nos governos do PT. O PC faz a pergunta agora sobre o que tema para Jair Ferraz. Eu queria colocar que os cidadãos possam se proteger, os pais de família, para que tenham a facilidade de ter umas. Mas eu gostaria de saber qual é a política de Jair Bolsonaro para o combate ao tráfico organizado. De fato, quais as iniciativas para combater PCC, que domina o crime organizado em São Paulo e praticamente todo o Brasil, inclusive no Nordeste, e também o Comando Vermelho e outros grupos organizados que dominam as favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, qual é de concreto o que é que o candidato Jair Bolsonaro pensa sobre essa perspectiva a nível desses grandes grupos que comandam o crime organizado no Brasil? Olha só, em primeiro lugar, quem tem o hábito de mentir é o PT. Quem é a organização criminosa é o PT. Isso quem diz não sou eu, não. Quem está dizendo é a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público, Justiça Federal, em todas as instâncias. Né? Negou todo tipo de habeas corpus e é classificado na Justiça. Não sou eu que estou dizendo, não. Organização criminosa de alta periculosidade. O Haddad é réu, sim. Ele é réu por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro. Viu? Ele é réu. E eu vou provar a você que ele é réu.
com relação a essa questão da violência, Paulo César, o PT é que deveria responder, né? Por que é que o PCC tomou conta do país? Olha, são 13 anos de PT, 13 anos em que o crime cresceu numa escala jamais vista na história do país, né? Porque a estratégia do PT é o quê? Causar violência no país, deixar a criminalidade tomar conta e depois atingir a sociedade no que ela tem de melhor, no aspecto moral, levando a educação sexual inaceitável para as crianças, para facilitar o acesso de pedófilos às crianças, desmerecer as famílias brasileiras, né? Sem nenhum pudor, porque a partir desse momento em que o PT atingisse essa desmoralização geral, ora, se nós temos um crime mandando no país, se nós temos políticos roubando e deixando roubar, entregue ao vandalismo sexual, o povo vai reclamar de quê? Iríamos virar uma Venezuela. Não permite esse tipo de sociedade brasileira, família brasileira, e evidentemente que em circunstância alguma o PT iria atingir esse objetivo de transformar o Brasil numa Venezuela, né? Numa Cuba, numa Coreia do Norte, nas ditaduras africanas, que foi com que no país, levando o erário público brasileiro do BF, do sanguinário cadáver. Então não me venham com brincadeira. Quem tem que responder sobre criminalidade é o PT. Tempo esgotado, Jair. 40, vamos agora partir para o bloco dos perguntas para o Divonaldo Barbosa e 2 perguntas para Jair Ferraz. Lembrando, apresentando aqui, defendendo as ideias do Jair Bolsonaro, e o Divonaldo Barbosa as ideias do petista Fernando. Pela ordem, vamos começar aqui pelo Divo aqui, Jesus, da Borborema. Ele pergunta, Divonaldo, você vai abaixar o valor do gás? Você acha que nós somos bestas? É o Nelson de Jesus que está perguntando, você tem até 2 minutos para responder. Olha, Nelson, primeiro eu queria ficar nervoso não, aqui é um debate de ideias e sim, fazer acusações ao PT, nós estamos acostumados, ele faz isso diariamente, isso é normal. Em verdade, para um debate que é sobre proposta, mas você não apresenta nada do seu candidato. Inclusive, sobre segurança, você está dizendo que o PT tem que responder, é possível melhorar a segurança pública, fortalecendo as polícias, fortalecendo a parceria com os estados, fortalecendo a relação com os municípios, mas sem querer ficar nesse seu discurso vazio de que o PT é responsável por tudo de apresentar proposta e debater proposta, porque assim a gente ajuda as pessoas a decidirem o voto. Até agora o que elas têm ouvido aqui no programa é você criticar e falar mal e proposta do seu candidato, até porque ele não tem e você não diz nenhuma. Sobre o preço do gás, Neucides, é possível sim. Se você pega uma tabela de preços, quando Dilma sofreu um golpe com o apoio de Jair Bolsonaro, que apoia Michel Temer, são aliados, esse mesmo presidente aí que tem 1% ou 2% de aprovação popular, talvez dos empresários que estão financiando a fake news, o gás era R$ 43. Quando tiraram a Dilma, o gás era R$ 43. A gente ia no mercado e comprava o gás e ainda dava para fazer uma feirinha. Aí hoje você vai, o gás é 80, tem lugar que é 100, ou seja, é um governo que está posto, que apoia o Bolsonaro, que são amigos, são governos, são pessoas aliadas, que não pensam nas pessoas, não pensam na população mais pobre. Por isso que o gás está R$ 100. Não tenha dúvida que o gás vai baixar a partir do momento que o Fernando Haddad assumir, porque já foi assim nos governos do PT. As pessoas têm que ter na cesta básica o item gás de cozinha. Sem gás de cozinha, não adianta tu comprar feijão nem arroz, que não tem como cozinhar, principalmente nas cidades. Na zona rural ainda estão se virando com lenha. Mas é possível baixar, porque já foi assim, e tenho certeza que no plano de governo tem todas essas propostas que são possíveis realizar. Ok, agora vamos perguntar ao Jair Ferraz, uma pergunta aqui que vem do Zé Lima, Jair, que é mototaxista lá do Bom Jesus, um ouvinte daqui do nosso programa. Obrigado aí, Zé, pela audiência. E ele está fazendo uma provocação aqui para você comentar, você tem até 2 minutos, está dizendo, Jair, você não acha que é contraditório recitar um versículo bíblico e depois fazer o sinal com a arma na mão? É o Zé Lima do Bom Jesus. Olha só, em primeiro lugar, todo mundo sabe que 14 milhões de desempregados que temos no Brasil, a responsabilidade é toda do PT. Jair Bolsonaro nunca governou o Brasil, né? O PT quer jogar as suas mazelas nas costas alheias. O programa de Jair Bolsonaro é um programa perfeito para libertar o país de uma organização criminosa. Quem diz não é Jair Ferraz, viu, senhor Divonaldo? É a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, é a Justiça Federal do Brasil. Dilma não sofreu golpe, não, ela foi empichada. Ela deveria voltar pelos braços do povo, se não fosse o golpe dado pelo Lewandowski,
né, lá no Senado para permitir que ela ainda concorresse, ela devia voltar nos braços do povo. Ora, um excelente presidente que foi empichada, ora, o povo traria nos braços. O povo empichou ela nas urnas também em Minas Gerais. Ficou em último lugar, rapaz. Isso é uma vergonha. Né? Quem é trazido nos braços do povo é o Jair Bolsonaro, que não permitem atacar o homem covardemente. O homem não pode fazer campanha, é um candidato que não tem partido, não tem dinheiro, não tem tempo de televisão, não tem alianças espúrias e ainda assim é o líder das pesquisas e vai ganhar as eleições amanhã com mais de 20 milhões de votos. Eu quero dizer para o companheiro... Zé Lima. O Zé Lima, qual foi mesmo a pergunta, Giovanni? Foi Ele... com relação... Sim, a Bíblia. Deixa eu repetir. Você não acha que é contraditório citar o versículo bíblico e depois fazer o sinal com a arma na mão? Absolutamente, porque o versículo diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O país está se libertando porque compreendeu a verdade que o PT nos colocou. Né? E a questão do armamento é para proteger a família dentro de casa. Por que é que a criminalidade do país está enorme? Porque o cidadão está desprotegido dentro de sua própria casa e dentro de sua propriedade. É nesse aspecto que o Jair Bolsonaro defende. Não é armamento para qualquer um andar armado nas ruas, não. É irresponsável dizer isso, é mentira dizer isso. O Jair Bolsonaro defende o porte de arma dentro da residência e dentro da propriedade privada. É um direito do cidadão proteger sua família e sua propriedade. Terminou, Jair, muito obrigado. Só fazer um registro aqui, o Zé Evangelista aqui da Morada do Joá estava fazendo aqui. Jair, até agora estou esperando ouvir a proposta do seu candidato. É só uma provocação, né? Tá. Sacar uma provocação. Tá ouvindo a do réu Haddad. Vamos lá, vamos voltar para cá, em respeito ao ouvinte aqui, para fazer o registro. Sandro Souza, aqui do centro, para Divonaldo, perguntando um caso, como o PT, Divonaldo, resolveria o problema da corrupção? Antes de responder, eu queria dizer ao Jair que ele, quando for trazendo dados, ele está se informando. O PCC, que funciona lá em São Paulo, no crime organizado há mais de 20 anos, é um estado governado pelo PSDB de João Dória, que apoia seu candidato. Então, vocês têm que se entender entre vocês como é que vão resolver esses dilemas aí. Eu acho que você devia ter se inteirado mais de quem está ao lado de vocês. Você até agora só verbalizou ataque, proposta, que é bom ou nada. Até porque seu candidato não tem. Se faz de coitadinho, mas não tem. É um brabo danado da atrás de um Facebook. Agora na rua não tem coragem de ir porque não tem o que dizer ao povo. Em relação à corrupção, nós também somos muito tranquilos. Esses ataques que o Jair faz aqui, isso é normal de petista ou de quem talvez um dia tenha esperado alguma coisa do PT em benefício e ficou frustrado, não sei. Talvez ele um dia explique, mas é ataque de quem não quer debater proposta. Nós fortalecemos o Ministério Público, diferente do Bolsonaro. Bolsonaro disse o seguinte: se qualquer promotor tiver uma relação, tiver participado algum dia de um ato em defesa dos direitos humanos, não nomearei como procurador da República, porque eu só vou nomear gente de extrema-direita ligado à minha ideologia. Ou seja, não é esse o nosso pensamento. O PT, nos seus anos de governo, fortaleceu o Ministério Público, fortaleceu a Polícia Federal, deu as condições para se investigar, em nenhum momento pediu para engavetar processo de ninguém, em nenhum momento usou o Estado para barrar a investigação, e por isso que tem gente punida. Tem gente que é injustamente punido, como é o caso do Lula, por um juiz partidário, e tem gente que é punido com justiça, inclusive gente que foi do PT que nós expulsamos quando identificamos caso de corrupção. Agora é preciso ser justo e ver que tem partidos como o Jair Bolsonaro, por exemplo, faz um discurso de corrupção, contra a corrupção, mas foi ele que disse no ar que todos os partidos receberam propinas, inclusive o dele. Ou seja, a justiça tem que funcionar no mesmo peso, mesma medida para os dois lados. Ok, para fechar o leque de perguntas, de duas para cada um, o Tiago aqui do centro está perguntando aqui para o Jair Ferraz o que o Bolsonaro tem a falar sobre a cultura em seu plano de governo. Olha só, primeiro o Divonaldo aqui só mentiu o tempo todo, porque todo mundo conhece, o candidato dele é réu, responde a mais de 30 processos por enriquecimento ilícito e por aí vai. Né? Agora, o seguinte, o PT votou contra tudo que é importante no país. O PT não assinou a Constituição Federal. A nossa Constituição se negou a assinar. O PT não aprovou o Plano Real, que até hoje sustenta a governabilidade e a economia nacional. Né? O PT corre às léguas das 10 medidas contra a corrupção. O Bolsonaro é o contrário. Olha só o que faz um homem de bem. Sufocar a corrupção. São palavras do Bolsonaro. Transparência e combate à corrupção são metas inegociáveis. Como pilar deste compromisso, iremos resgatar
as 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público Federal e apoiada por milhões de brasileiros e encaminhá-las para aprovação no Congresso Nacional. O PT se borra de medo, não vai ficar ninguém fora da cadeia. Ninguém, porque é uma organização criminosa, todos nós sabemos disso. E com relação à cultura, é brincadeira, né? Com relação à cultura, se montou verdadeiros grupinhos para explorar a Lei Rouanet, beneficiar grupinhos de militantes do PT e a grande cultura nacional jogada às traças. Aqui em Serra Talhada mesmo é um exemplo o governo do PT. A Nildomar Rodrigues ficou rico. O Williams ficou rico. O cara trouxe para si, para ele, como se fosse uma propriedade privada, a exploração da cultura de Serra Talhada. E o governo do PT ainda acabou com a Casa da Cultura e deu de presente também. É esse o PT. Esse PT já está derrotado. O Brasil já expurgou o PT nas urnas. O povo se manifesta desde 2013. Nunca se viu isso. Mais de 30 milhões nas ruas do Brasil teve dias. A população revoltada, indignada com esse modus operandi do PT, né, que veio para destruir a nação brasileira. Encerrou o tempo. Eu quero registrar, gente, que está surgindo muitas perguntas, mas infelizmente são 12h50. Nós já estourando, então seguindo uma regra. Era apenas 2 perguntas para cada um dos representantes. Vai ficar pessoas aqui sem respostas, porque a gente não pode esticar. Foi isso que foi combinado. E a gente agora vai para o fim do debate. Conforme combinado, cada representante a partir de Ivonaldo terá 3 minutos, até 3 minutos para suas considerações finais. E já agradecendo aí a participação de vocês dois. Eu quero agradecer o espaço, Giovanni, dizer que isso é importante. Infelizmente, Jair veio para cá armado para acusar e brigar, porque o que ele fez aqui foi só chamar para rinha. E nós não queremos isso, não. A gente quer falar de proposta. Ele insiste em mentir, o Haddad não é nada disso que ele está dizendo. Ele sequer pesquisou quem era o Fernando Haddad, acho que ele não sabe. Agora, o candidato dele, esse é réu e por um bocado de coisa. Não era nem para ser candidato, porque ele é acusado de tudo. Incitação ao estupro, racismo, homofobia. E quem está dizendo não sou eu, não, gente. Você pode pesquisar. Você é ruim de fazer pesquisa, mas pesquisa um pouquinho. Outra coisa, respeite as pessoas. Você veio para aqui para verbalizar um monte de ataque. Você acabou de acusar o Domar. Se eu fosse o Domar, pedia para você explicar o que você está dizendo aí, porque você faz acusações levianas e parece que é seu perfil. Respeite as pessoas, inclusive os que estão ouvindo. Você provavelmente vai fechar esse debate dizendo que eu estou mentindo, que o PT não presta, que nós somos um bando de bandidos e que se Bolsonaro ganhar, ele não vai, nós vamos derrotá-lo amanhã, que nós vamos tudo para a cadeia. Vou dizer a você, para me botar na cadeia porque sou militante político, você, Bolsonaro e outros vão ter que enfrentar a gente na rua também. Ou você acha que é sem resistência que nós vamos aceitar comportamento autoritário e fascista que vocês estão pregando aqui? Você acha que é sem enfrentamento político que nós vamos aceitar na universidade, onde goza de autonomia política, sempre foi assim, a polícia chegar a mando de uma diretora eleitora de Bolsonaro e impedir que os estudantes se manifestem? Você acha que nós vamos nos intimidar porque Bolsonaro ameaçou num discurso mandar todo mundo lá para a ponta do mar, onde se matava na época da ditadura? Você acha que nos intimida gritos e tapas e zoada e que nós somos uma quadrilha e que vocês vão prender e matar? Não intimida não, Jair, porque aqui a gente fala com o povo de bem, a gente fala com quem quer ouvir proposta, a gente fala com um morador lá do Bom Jesus, da Malhada do Borborema, que tem saúde, que tem creche, que tem escola. A gente fala com o morador do São Lourenço, que tem estrada de qualidade. A gente fala com o morador da Caxixola, que tem o Céu das Artes, que tem cultura todos os dias. A gente fala com o morador da Coab, que tem um centro de iniciação ao esporte, que é um centro de formação olímpica, e que você faz de conta que não vê nada disso, porque é o perfil de vocês. A gente fala com as pessoas do Vila Bela, que tem casa para morar, e daqui uns dias o Vanete Almeida com mais gente com casa para morar. Então você devia, antes de sair verbalizando o ataque, olhar o que acontece na cidade. Serra Talhada é uma cidade que vem crescendo muito. Serra Talhada é uma cidade que vem se desenvolvendo. E você é um posto de contradição. Primeiro, arma e religião não dá certo. Jesus Cristo pegou a paz, não o ódio. Você prega o ódio e arma na mão. Segundo, seu candidato defende que se venda tudo e que tudo seja privado. Você critica empreendimentos privados que vão gerar emprego e renda. Então, antes de vir verbalizando ataques, você devia primeiro estudar um pouquinho mais dos candidatos, e inclusive da proposta do seu que você desconhece. É uma desgraça a proposta do seu candidato. E, por fim, eu queria dizer aos moradores de Serra Talhada, amanhã é dia de votar com muita consciência, com amor no coração e votar do lado certo. Tem 2 lados. Um que prega a tortura, o ódio e armamento para que as pessoas se matem, e o outro que pega a esperança, o amor, o Brasil feliz de novo, com Fernando Haddad presidente. Ok, muito obrigado ao Divanaldo. Agora as considerações finais, até 3 minutos para Jair Ferraz. Só faltou chorar, meu filho. Você só faltou chorar. O povo já cansou desse papo do PT, meu amigo.
esse papo de enganação, ninguém aguenta mais isso não. São 13 anos de tortura nesse país. O Brasil está livre, o povo libertou o país. Logo no primeiro turno, varreu o Senado Federal, varreu o PT da possibilidade de voltar ao poder central do país. Olha só, fascistas burguesinhos, né? Os burguesinhos lá das universidades, tudo querendo teleguiado, patrulhados, tentando fazer política quando não pode. Você mesmo ontem levou uma prensa, foi ontem da polícia aqui em Serra Talhada, porque estava indevidamente tentando fazer campanha onde não deve. Quem não respeita o Estado são vocês, rapaz. Vocês cultuam e apoiam invasores de propriedade privada, que não só invadem a propriedade privada e tomam o que é alheio, mas depredam o patrimônio público nacional. É o PT que faz isso, não a gente. Olha só, vocês têm medo da verdade, como sempre, né? Com certeza, a Nildomar pode vir 500 vezes, eu sei o que eu estou dizendo, porque eu conheço muito bem, sei qual é o procedimento aqui. Agora eu vou te contar uma coisa, tu está aqui em Serra Talhada, né, o pitbull, para patrulhar o governo municipal, aliás, dizem que você é o prefeito, que o prefeito não manda nada, e outra coisa, tu está fazendo um trabalho errado, cara, péssimo, porque as 2 primeiras contas do governo do PT, que foi para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, foram reprovadas, vocês são ficha suja, moral já, né? E vão ser fichas sujas carimbadas. Então é disso que se trata, meu amigo. É disso que se trata. O povo brasileiro não aguenta mais essa conversinha de vocês. Na cadeia, Lula, olha só, o seu presidentão, o chefão de vocês, Lula está na cadeia, Palocci está na cadeia, Zé de Silva foi preso, Zé Genuíno foi preso. Os 3 últimos tesoureiros do PT estão na cadeia. Você quer o quê? Que a gente jogue flores, é? É como diz o Bolsonaro, vai enfrentar bandidos, aí armado até os dentes com arma de guerra, nós vamos levar flores, é? Não, Jesus Cristo, cara, foi o homem que mais amou a justiça, enfrentou o Estado romano, entendeu? Enfrentou o PT há 2000 anos atrás. Porque o Sinédrio era o PT há 2000 anos atrás, infiltrou gente em praça pública para pedir a liberdade de Barrabás e condenar um inocente amante da justiça. Vocês não enganam mais ninguém, meu amigo. A máscara caiu, o povo brasileiro vai libertar o país. Amanhã vai ser uma vitória fantástica. E, aliás, o Bolsonaro já está governando, porque ele não tem tempo a perder. Porque vai reconstruir o país. Segunda-feira, provavelmente, depois de amanhã, estará com toda a sua equipe já pronta e o Brasil vai fazer a maior festa que esse país já viu. Ninguém nunca viu isso no mundo. Um candidato que não faz campanha, que foi violentado, covardemente sofreu um atentado contra a sua vida, que não pode sair de casa, que não vai votar nele, nem votou no primeiro turno, ele mesmo, Jair Bolsonaro, não vai votar nele amanhã. Sabe por que não vai votar? Porque é ameaçado de terrorismo, rapaz, de atentado terrorista. Todo mundo conhece o PT, é uma organização criminosa que está na cadeia. O Brasil desmoralizou. Agora eu quero conclamar os serratalhadenses, homens e mulheres de bem, levantem as cabeças de vocês, olhem o que fez o Recife, deu uma vitória grande a Jair Bolsonaro. Olha Olinda, o que é que fez, uma das cidades mais históricas do país, deu uma vitória, e são cidades comunistas de esquerda. Jaboatão dos Guararapes, o segundo maior colégio eleitoral do país, deu outra grande vitória a Bolsonaro. Vamos às urnas amanhã para uma grande vitória do Brasil. Pronto, gente, Farol de Notícias promovendo democracia. Valeu, aí, já que revelou um fato histórico. O PT existe desde Barrabás, né? Eu quero saber qual foi a Bíblia que Jair viu isso. O PT existe desde Barrabás. Mas aí quem diz é Jair Ferraz. Não, pode não. Vocês vão ficar tirando onda. Não, você tem seu programa. Você tem seu programa, você falar de seu programa. Pronto, terminou, Jair, valeu, obrigado. Então respeito, né? Claro, é porque isso é um fake news. Isso é um fake news. Não, eu também te conheço. Aí o debate comigo é outro. Comigo não pega, tu não vem não. Mais uma edição do programa Farol de Notícias. Não, vai ler mais, vai estudar mais. Calma. Aí, valeu. Ele que disse que o Barrabás, o PT existe desde Barrabás. Terminamos. Queremos contribuir aqui com vocês. Se você estava indeciso, você ouviu nossos candidatos, nossos representantes. Não sei se funcionou muito, mas o Farol de Notícias fez esse programa com a intenção de lhe ajudar ao senhor e à senhora que estava indeciso a ter uma leitura diferente dessa candidatura, ok? E como é do formato do Farol, o desprendimento, a brincadeira, a tiração de onda, a gente não vai abdicar disso jamais.
Então, se Jair falou uma besteira, é uma besteira. Então, é bom. A gente tem que tirar onda. Vai fazer o quê? 12h59, vamos repercutir esse debate na Farol de Notícias, no final da tarde, tem matéria nova sobre isso. Fiquem com Deus, agradecendo aí a direção, a Max, Cacá de Macena, que nos ajudou aqui, tendo essa paciência com a gente. E agradecendo a todos, segue com a programação, Berg, obrigado, tchau!